O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Fala galera do Terceirão, mais uma semana, continua o isolamento social, mas a gente não tem o que fazer. Por isso vamos tocando o barco aí, né? Porque a gente tem que completar essa apostila 1. E eu gostaria que vocês pegassem a apostila 1 de vocês na parte de História, frente A, aula 4. Frente A, aula 4, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esses povos da Antiguidade, né? Que é o período em que a gente situa, né, essa frente A da apostila de vocês. Na realidade, né, são 3 povos que a gente vai comentar hoje nessa aula 4. Né? Os hebreus, os fenícios e os persas. Começando, pessoal, pelos hebreus, né, que são, como é que eu posso dizer para vocês, um povo diferenciado dentro da história. Na realidade, eu destaco aqui para vocês no slide a localização, né, dos hebreus, se bem que a localização dos hebreus é meio esquisitona, né, porque eles foram um povo nômade durante muito tempo da sua história. A primeira menção que você tem aos hebreus dentro da história, você vai encontrar no Antigo Testamento, na Bíblia, naquela parte escrita pelos profetas, falando que eles habitavam a região da Mesopotâmia, mais especificamente a cidade de Ur, U-R, né? Ur, a cidade que ficava na Mesopotâmia, e dali eles começam a migrar pelo deserto na região do Crescente Fértil. Eles vão habitar a Mesopotâmia, eles vão habitar a Palestina, da Palestina eles saem e vão para o Egito, do Egito eles voltam à região da Palestina. Portanto, durante muito tempo da história hebraica, eles foram, né, lembra sempre desse detalhe, um povo nômade. Essa parte da história hebraica, né, de nomadismo, ela é a parte que a gente chama de fase dos patriarcas. Quem eram esses patriarcas? Basicamente, líderes, né, da comunidade hebraica que faziam a liderança dessas peregrinações pelo deserto, que fizeram com que eles tivessem essa característica nômade durante muito tempo. Então lembra de nomes como Abraão. O Abraão ele vai liderar essa peregrinação dos hebreus da Mesopotâmia em direção à Palestina. Eles se fixaram ali na Palestina durante algum tempo, porém, né, a própria Bíblia diz para a gente, né, o que aconteceu, uma grande seca, uma terrível seca na região, que durou muitos anos, que obrigou os hebreus de novo a migrarem para uma outra região. E qual a região que eles vão escolher? O Egito. Né, exatamente porque no Egito, né, eles vão ter condições de sobrevivência. Né, o delta do rio Nilo, a presença de água, né, fez com que eles se instalassem naquela região. Nessa época que os hebreus chegam no Egito, pessoal, o Egito tinha sido dominado por um povo estrangeiro, os Hicsos. Né, por isso eles conseguiram ter uma boa vida, pelo menos no início, da sua estadia ali na região do Egito. Porém, né, o que você tem que lembrar? Os egípcios acabaram derrotando e expulsando os hicsos do seu território. O faraó voltou a controlar o território egípcio e ali começa uma parte complicada, né, da história hebraica. Né? Por quê? Eles vão ser escravizados, né, pelos faraós egípcios durante muito tempo. E aí surge a figura do último dos patriarcas, que é um cara chamado Moisés, que vai liderar a fuga dos hebreus, né, que a gente chama de êxodo, a fuga dos hebreus do Egito em direção à Palestina de novo, com aquela ideia já que é a principal ideia que os hebreus vão deixar de contribuição cultural, que é a prática de uma religião que acreditava num único Deus. Ou seja, né, os hebreus vão ser uma exceção à regra no mundo antigo. É um povo, né, que acreditava num único Deus, o Deus Javé, Jeová, né, tanto faz a maneira como você queira né, chamar esses caras. Aqui você está vendo mais ou menos um pouquinho da história então dos hebreus, aquela história de nomadismo. Por volta de 1800 a.C., eles saem da região da Mesopotâmia e vão em direção à Palestina. Né? E depois saem da Palestina e vão em direção ao Egito, né, onde eles ficam durante algum tempo, né, durante algum tempo que eu falo, séculos, tá, pessoal? E a partir daí voltam a migrar em direção à Palestina, terminando essa fase nômade, né, que os hebreus vão ter ao longo da sua história. O primeiro e maior dos patriarcas, Abraão. Né, que você vê, teve 2 filhos aí, o Isaac e o Ismael. Inclusive tem uma característica interessante, né? Eles são irmãos, mas eles vão dar origem a Ismael às tribos árabes, de origem árabe, e o Isaac vai dar origem às 12 tribos de Israel, ou seja, as tribos hebraicas que vão fazer parte da história dessa civilização. Né, só para a gente ter uma ideia aqui da rota, né, que os hebreus, você está vendo no mapinha, saindo de Ur, indo em direção à Palestina, ou à terra de Canaã, né, tanto faz, é a região da Palestina, né, migrando para o Egito e depois retornando à região da Palestina, a terra prometida, a terra de Canaã, como você
né, pode observar no Antigo Testamento lá da Bíblia. Né, só para você ter uma ideia, numa imagem, né, de cima, né, só para você ter uma noção, o que foi o êxodo dos hebreus, né, a fuga deles da região do delta do Nilo, né, da região do rio Nilo, estou passando aqui o mouse para você ter uma ideia, né, migrando aqui pela Península do Sinai, que faz a ligação, você está vendo aí, né, a ligação entre o continente africano e o continente asiático, né, a região do Oriente Médio, é feita pela Península do Sinai. E, finalmente, se fixando na região da Palestina, a terra de Canaã, a terra da onde até das pedras brota leite e mel. Se bem que, né, você tem que lembrar um detalhezinho importante, né, nessa região aqui, a terra de Canaã, você está vendo as 12 tribos hebraicas, as 12 tribos de Israel, né, como eram chamadas, se fixando aqui nessa região. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eles chegam do Egito na região da Palestina, você tem que lembrar que ela estava habitada por vários povos, né, cananeus, filisteus, amorreus, tudo que é tipo de eus que você possa imaginar, e chegaram mais um eus, né, os hebreus, que vão ter que lutar contra esses povos para conseguir se fixar nessa região aí da terra de Canaã, da região da Palestina, né, para finalmente se tornarem um povo sedentário, ou seja, de endereço fixo. Só para você ter uma ideia, essa luta dos hebreus para conseguirem se fixar nessa região, você vai ver na fase da história desse povo como a fase dos juízes. Né? Quem eram esses juízes? Né, basicamente eram chefes militares. Exemplo, né, o Sansão, Gedeão, Josué, toda essa galera, né, vai comandar o povo hebraico na luta para conquistar a região da Palestina. Né, só para você ter uma ideia, essa é a fase dos juízes, né, como eu destaquei para vocês, que vai ser a fase onde eles vão estar se fixando na região da Palestina. Né, a data por volta, né, do ano 1200 a 1000 a.C. nascer. Né, detalhe, pessoal, os hebreus nessa época já comemoram a festa da Páscoa. Lembra sempre desse detalhe, a festa da Páscoa, a Pessá, né, como os hebraicos, né, chamam, ela já era comemorada, né, muitos e muitos séculos antes do nascimento de Cristo. Né, porque, na realidade, o sentido original da Páscoa é a comemoração da fuga dos hebreus da região do Egito em direção à Palestina. Né, ou seja, da condição de escravidão que eles tinham no Egito, né, para a condição de liberdade que eles vão ter na região da Palestina. Quando os hebreus finalmente conseguem conquistar a região da Palestina, começa a fase final da história, né, a fase de ouro, né, de maior esplendor da história desse povo, que é a fase da monarquia. Né, você vai ter nomes de reis importantíssimos, né, eu destaquei 3 aqui para vocês, o Saul, o Davi e o Salomão. O auge da história hebraica, com certeza, aconteceu, né, no reinado de Salomão. Né, outro detalhe importante que você tem que lembrar, é um momento histórico, né, para os hebreus. Após a morte de Salomão, eles vão acabar se dividindo em 2 reinos, como você está vendo aqui nesse slide. Eles vão se dividir no reino de Israel, 10 tribos, né, para o lado de Israel, e o reino de Judá, 2 tribos ficando, né, sob, né, o controle ali do reino de Judá. Só que tem um detalhezinho importante. O povo que vai formar o reino de Israel e o reino de Judá é um único povo, os hebreus. Né? Só que, né, a partir daí, quem nasce em Israel vai ser conhecido por israelense ou israelita. Quem nasce no reino de Judá vai ser conhecido como judeu. Porém, né, eles fazem parte de um mesmo povo, né? Ou seja, o povo hebreu, né, que eu estou destacando aí para vocês nesse slidezinho para você lembrar. Né? Essa divisão eles chamam de cisma. Sempre quando você tem uma separação dentro da história, lembra dessa expressão, cisma. Esse é o cisma hebraico. Né? Detalhe, a partir daí começa um período de decadência, né, do povo hebreu, né? Porque o reino de Judá vai acabar sendo atacado, né, pelos babilônios lá da Mesopotâmia, provocando a primeira dispersão, né, diáspora. A palavra diáspora significa dispersão, né, hebreus se espalhando, né, por todos os cantos. Né? Outro detalhe importante, eles conseguem se libertar desse domínio babilônico, voltam à região de Judá, só que na sequência, olha aqui a data, né, século IV a.C. nascer, o Alexandre o Grande vai acabar dominando aquela região. Né? Os gregos dominaram a região da Palestina nesse período já de decadência, né, da civilização hebraica. E por último, uma outra civilização, né, a grande superpotência dessa época, né, os romanos, que vão acabar conquistando essa região, provocando a segunda diáspora, né, hebraica, ou seja, hebreus se dispersando, né, por todo o mundo. E outro detalhe importante, né, a volta dos hebreus dentro da história à região da Palestina, ela só vai se dar, você está vendo aqui, ó, no século XX, em 1948, depois de serem duramente perseguidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, provocando mais uma diáspora hebraica. Né? Lembra sempre desse detalhe que é importante na história desse povo, para você ter uma noção, né, mais importante. Então, só para a gente ver num resuminho que eu destaquei aqui para vocês, a origem
a cidade de Ur, na Mesopotâmia, eles vão para a Palestina, da Palestina eles migram para o Egito, voltam à região da Palestina, terminando aquela fase nômade que eles tiveram. A luta para eles conquistarem a região da Palestina vai se dar na fase dos juízes, eles conseguem, né, se fixar naquela região, se tornando um povo sedentário, e aí o que você tem? A fase da monarquia, o auge da história hebraica, né, o ponto máximo, né, de maior esplendor no reinado de Salomão. Depois, o que você tem? O cisma hebraico, a divisão das tribos, a formação do reino de Israel e o reino de Judá. Logo na sequência, né, o período da decadência, né, o domínio dos babilônios, o domínio dos gregos e, por último, o domínio dos romanos, que vão conquistar aquela região na época em que Cristo nasceu. Lembra sempre desse detalhe? Jesus Cristo nasce na época que a Palestina é uma província do Império Romano. E, principalmente, o que você tem que lembrar? Exatamente da principal contribuição que os hebreus vão deixar para a gente, né? A ideia do monoteísmo religioso, Javé, Jeová, o Deus da religião judaica. Da religião judaica, que nasceu 1.800 anos antes de Cristo nascer, vai surgir o cristianismo após a morte de Jesus Cristo. Lembra sempre desse detalhe, né, para você não confundir, são duas religiões diferentes, o judaísmo, né, e o cristianismo. Outro detalhe, depois do surgimento do cristianismo, vai surgir a terceira e grande, né, religião monoteísta, né, o islamismo, né, fazendo o conjunto geral das três grandes religiões monoteístas que você tem dentro da história. Outro detalhe importante, dentro da religião judaica, do judaísmo, você só tem o Antigo Testamento. Eles só acreditam no Antigo Testamento, que eles chamam por esse nome aqui, ó, né, a Torá, né, que é composta basicamente pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né, ou seja, do Antigo Testamento, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, mais as interpretações, né, que os sacerdotes judaicos fizeram da Torá, que eles chamam, né, esse livro de Talmud, ou seja, os 2 livros sagrados que esse povo, que essa civilização e que a religião judaica acredita, né, como sendo os mais importantes. Cuidado, principal contribuição da civilização hebraica, o monoteísmo religioso, lembra sempre desse detalhe. Lembra também dos 10 mandamentos, né? Porque, querendo ou não, é um conjunto de regras morais, né, de caráter universal, né, que é acreditado, né, por muitos povos até a atualidade. Dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os fenícios. Também, né, os fenícios ali na região da Palestina, você está vendo aqui, estou passando o mousezinho em cima, né, para você lembrar, né, aqui você tem o Mar Mediterrâneo, né, a Fenícia ficaria ao norte da região da Palestina, ou seja, a região que hoje você chama pelo nome de Líbano. Se perguntarem para vocês qual é o país que hoje estaria na antiga Fenícia, né, localizado na antiga Fenícia, o Líbano, né, seria a região onde os fenícios se desenvolveram. Só para você ter uma ideia, pessoal, aqui você está vendo o nome das principais cidades da antiga Fenícia, Biblos, Sidom, Tiro, Ugarit, né, cidades muito importantes. E você percebe uma característica que marcou essa civilização. Eles foram os melhores comerciantes e os melhores navegadores do mundo antigo. Vou repetir para vocês, os melhores comerciantes e os melhores navegadores do mundo antigo, né, fundando colônias, como você está vendo aqui, ó, por todo o mar Mediterrâneo. Aqui no norte da África, no sul da Itália, na região ali da ilha da Sardenha, da Córcega, no sul da Espanha, né, fundaram colônias, inclusive no Oceano Atlântico. Diz a lenda que os fenícios foram os primeiros a darem a volta em torno do continente africano, completinha, só para você ter uma ideia da capacidade de navegação que essa civilização teve. Né, só para você lembrar de novo, né, aquilo que eu tinha falado para vocês, né, essa é a bandeira do atual Líbano. Né? Inclusive aparece essa árvorezinha aqui no meio, você vai me perguntar, o que é isso, Daniel? O que essa árvore representa? O cedro do Líbano. É dessa matéria-prima, dessa árvore, que eles construíam as embarcações para navegar pelo mundo inteiro, né, como eu falei para vocês. Né? Outro detalhe importante, pessoal, deixa eu só passar aqui, o solo da antiga Fenícia, do atual Líbano, era um solo pobre, por isso que esse povo vai se dedicar à pesca, ao comércio marítimo, à extração da madeira, o cedro do Líbano, que eu destaquei para vocês, que são as características mais importantes dessa civilização. Outro detalhe importante desse slide, né? O mais importante é isso aqui, ó. Os fenícios não formaram uma única civilização centralizada politicamente. Na realidade, né, eles se dividiam, como eu estou destacando aqui para vocês, né, em cidades-estado independentes, uma cidade independente da outra, né, com seu próprio tipo de governo, com sua própria organização política, sua própria organização social, cidades-estado. Lembra sempre desse detalhezinho importante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre cidade-estado lá na frente, quando a gente estiver comentando sobre a Grécia. Então, né, os fenícios já tinham esse tipo de organização. E a principal contribuição que os fenícios deixaram para a história da humanidade, o alfabeto fenício. Só para você ter uma ideia, pessoal, esse alfabeto, né, dos fenícios
é o alfabeto fonético, diferente do alfabeto cuneiforme, como você está vendo aqui, né? Diferente dos hieróglifos do Egito Antigo, né? Esse alfabeto dos fenícios é um alfabeto parecido com o nosso, símbolos que representam os sons, as letras, né? Como a gente chama, né? E outro detalhe importante, né? É do alfabeto fenício que você vai ter o surgimento do alfabeto grego e depois do alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, né, numa questãozinha de vestibular, com certeza absoluta, eles podem perguntar isso aí para vocês. A principal contribuição cultural dos fenícios foi a criação do alfabeto fonético, que é o alfabeto base que nós utilizamos até os dias de hoje. E por último, pessoal, eu queria comentar um pouquinho também sobre a civilização persa, né? Por quê? Os persas formaram um império, olha o gigantismo desse império que você está observando nesse mapa que eu destaco para vocês. Os persas foram a maior superpotência militar, econômica, política do mundo oriental, ou seja, do continente asiático, né? Conquistando desde a região aqui da Península Balcânica, passando pela Ásia Menor, a região da Mesopotâmia, a região, né, da antiga Pérsia, atual Irã, né? Aqui essa área seria Afeganistão, que mais, né? O Paquistão também, Turcomenistão, sul da Rússia, tudo isso, o Egito, tudo isso foi conquistado pelos persas, né? Como você está observando nesse mapa, né? A antiga capital deles, né? Persépolis, a base, né, da formação desse grandioso império, né? Só para você ter uma ideia, né? Todas as regiões que compunham, você está vendo nesse mapinha aqui, que compunham os limites máximos, né, desse império, que foi um império muito poderoso, né? A origem, né, da palavra, né, vem, como você está vendo aqui, ó, de Perses ou Parsa, nome do clã principal de Ciro, um dos maiores imperadores que os persas tiveram. Foi ele que praticamente conquistou toda essa região que eu comentei para vocês aqui nesse mapinha, né, voltando um pouquinho no mapa, só para você lembrar das conquistas desse cara, que é um grande nome, né, entre os imperadores persas, Ciro o Grande, né, como era chamado. Né, o Império Persa, né, ele se originou, né, da junção desses dois povos aqui, os Medos, não é Medos, tá, pessoal? Medos, né, e os persas, que se unificaram exatamente no governo do Ciro, como eu estou destacando aqui para vocês, né, por volta do século 6 a.C. nascer. Outro detalhe, a estrutura da sociedade persa. Você está vendo aqui, ó, a figura do rei, do imperador persa, né? E ele dividiu esse império em províncias administrativas. Qual era o nome dessas províncias, Daniel? As satrapias, que eram governadas pelos sátrapas. Estou passando o mousezinho aqui em cima para você dar uma olhadinha, tá? Que eram os olhos e os ouvidos do rei, ou seja, os administradores, né, que faziam com que o poder do imperador persa chegasse até essas províncias administrativas chamadas de satrapias. Número de escravos é importante, né? Era numeroso, né? Porque os persas conquistaram muitos povos diferentes, lembra sempre desse detalhe. Só para você ter uma ideia, os domínios conquistados pelo Ciro, a Babilônia, a Palestina e a Fenícia. Logo na sequência vem o Cambises, outro imperador importante, né? Conquistou o Egito, né? E por último, que eu destaco para vocês, a religião persa. A antiga religião persa chamava-se zoroastrismo. Inclusive vem da religião persa essa ideia, pessoal, do dualismo, ou seja, essa ideia de bem e mal, um deus do bem, um deus do mal, o bem vencendo o mal no final das contas. Isso aí vai surgir, né, como história na própria Bíblia também. O dia do juízo final, quando você vai separar os bons dos maus e os bons vão ascender aos céus. Toda essa ideia, pessoal, ela já surgiu dentro da religião persa. O zoroastrismo, como a gente fala na sequência, né, como a religião mais importante dessa civilização. Portanto, eu vou comentar um pouquinho mais sobre os persas quando a gente falar sobre os gregos, né, porque eles vão acabar entrando em choque com a civilização grega, por isso é importante a gente destacar mais um pouquinho dos persas logo na sequência, quando a gente entrar na apostila 2. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisinhas aí para vocês. E outro detalhe, tente fazer os exercícios da aula 4 frente A, e qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, pessoal, eu atendo vocês a qualquer momento. 991456177, só se identifica para eu ter uma noção de com quem eu estou falando, basicamente é isso. Beleza? Valeu, galera. Até mais. O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.